Olá, que bom! Estamos juntos novamente. Vamos estudar e continuar estudando e concluir o estudo que fizemos das cartas de Paulo. As cartas aos Gálatas, aos Efésios, a carta aos Filipenses e estamos terminando a carta aos Colossenses. Você deve lembrar aqui, vamos lembrar juntos. Colossenses. A carta aos Colossenses tem um paralelo à carta aos Efésios. Tá lembrado? A carta aos Efésios mostra que a igreja é o corpo de Cristo. Igreja, corpo. Colossenses vai mostrar Cristo, ou cabeça desse corpo, a cabeça desse corpo. Então, vejam como os dois têm relação, porque esses dois livros foram escritos na mesma época. São chamadas as cartas da prisão. Então, toda vez que você lê a carta aos Colossenses, você precisa fazer conexão com a carta aos Efésios. Toda vez que você lê a carta aos Efésios, você vai fazer conexão à carta aos Colossenses. Então, qual é o grande destaque da carta aos Colossenses? Nós vimos semana passada, no estudo passado, Cristo. Cristo é o grande foco desta carta. Como nós já também aprendemos que todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo são cartas respondendo a questões que estavam brotando de dentro da igreja, nós temos que pensar quais eram as questões. E é isso que nós vamos tratar hoje, porque nós vamos tentar mergulhar um pouco mais nesses conceitos paulinos, tanto de Cristo quanto da sua igreja. Essa foi uma introdução longa, né, para dizer para você que essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Meu nome é Hudson Silva, eu sou professor, tenho a honra de ser o professor desta classe virtual. E você que já acompanha a gente, dá um joinha aí para as pessoas saberem que você está assistindo, e mais do que isso, para o YouTube também entender que esse conteúdo aqui é relevante. Muito obrigado por você estar junto conosco nesta caminhada de estudos das Escrituras. Vamos pedir a Deus para nos guiar, nos orientar no estudo que faremos hoje? Vamos juntos comigo? Senhor Deus, nós queremos te pedir mais uma vez e te pedir em nome de Jesus que tu nos ajude a entendermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer para nós e o que o Senhor revelou nas suas Escrituras. Ajuda-nos a entender isso e ajuda-nos a, mais do que entender, a pôr em prática em nossa vida. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou pedir a Marília para começar lendo Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Foi assim que nós terminamos, porque o livro de Colossenses, como eu havia dito, ele dá destaque a Cristo, mas o problema da igreja, na verdade, não é o Cristo Salvador. Não sei se você entendeu isso semana passada. Falei para você e compartilhei com você que Paulo nunca esteve naquela igreja. E foi Epáfras que ensinou para eles como é que um cristão deve viver. As raízes, até fiz o desenho, tá lembrado? Numa árvore de cabeça para baixo, as raízes do cristão estão plantadas no céu. E por que Paulo vai recordar o que Epáfras ensinou à igreja? Porque havia problemas naquela igreja. É curioso, né? Problemas na igreja. Isso é tão antigo quanto a própria igreja. Onde tem gente, tem problema. Já dizia a sábia, minha mãe. Onde tem gente, tem problema. Pois é, aquela igreja que Paulo nunca havia estado, também tinha problemas. A igreja de Éfeso, que Paulo ficou muito tempo, também tinha problemas. Se você tem igreja, com certeza, se você comunga em alguma igreja, sinto muito, mas eu quero dizer para você, a sua igreja
também tem problemas. A nossa igreja tem problemas. Sabe por quê? Porque eu sou membro lá. Porque eu sou gente. E onde tem gente, tem problema. Acumulou muita gente? Tem problema. Pode ter certeza disso. E é essa a questão que Paulo está tentando resolver. Mas como Paulo vai tentar resolver falando de Cristo? Bem, é interessante a gente entender a conexão de Colossenses com Efésios. Por quê? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, a cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Então, se eu sou membro da igreja, se eu estou ligado a Cristo, e como a Marília vai ler, se Cristo está em mim, há de ter alguma diferença entre a minha vida e a vida dos não cristãos. Leia, por favor, Marília. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é o mistério revelado que Paulo vai dizer para todo mundo? Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Veja, esta é a base de todo o livro de Colossenses. Cristo, a imagem do Deus invisível, como nós vimos semana passada, a exata expressão de Deus, o Pai, está em nós. E isso é a nossa esperança. Não apenas num céu, num mundo que há de vir, mas a esperança da glória revelada no meio dos nossos relacionamentos. É muito interessante você entender isso. Se você entendeu isso, eu estou feliz, porque Paulo vai gastar primeiro e segundo capítulo sobre doutrina. E o terceiro e o quarto capítulo, ele vai falar sobre como transformar isso em vida prática. Vamos lá, vamos mergulhar um pouco mais nessa questão do Cristo em nós, esperança da glória. Ficou claro para você? Efésios vai tratar da igreja como corpo e Colossenses vai tratar de Cristo como o cabeça ou a cabeça deste corpo. Vamos um pouco mais. Eu vou pedir a Marília para ler agora Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Como é que a gente vai descobrir que Cristo está em nós mesmo? Que essa esperança pode estar firmada em nós e pode se desenvolver em nós. Porque isso não é só levantar a mão e aceitar Jesus como o Salvador. Vamos ver o que ele diz aí? O que Paulo diz, por favor. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha o que Paulo fala nesses 2 versículos. Ele vai dizer: vocês precisam estar fortalecidos em amor e unidos em Cristo. Mas não apenas fortalecer os seus corações, vocês precisam conhecer a Cristo, o caráter de Cristo. E o que a gente precisa conhecer de Cristo? Bem, a primeira coisa que eu e você precisamos conhecer é que Cristo nos redimiu, Ele é o Salvador. Por isso Paulo dá destaque a Epáfras e diz que Epáfras ensinou a coisa certinha para ele. Nossas raízes estão para eles. Nossas raízes estão fincadas nos céus. Mas nossas raízes estão fincadas em Cristo. E a seiva que é Cristo vai passar por entre este caule e vai chegar a todos os limites da minha vida. É isso que Paulo está falando. E à medida que eu vou, como Paulo diz, me fortalecendo em Cristo, eu vou me tornando mais robusto de Cristo. E à medida que eu estou sendo abastecido por Ele e tendo robustez
vinda de Cristo, eu tenho que entender que eu preciso ficar firme nessa verdade que é Ele mesmo, como uma árvore. Veja versículo 6, ouça o que a Marília vai ler no capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então veja se isso não parece uma árvore. Vocês precisam ser enraizados, edificados e firmados na fé. Parece uma árvore mesmo, né? Uma árvore que é enraizada, firmada e edificada. Então essa árvore que é impossível a gente não lembrar do Salmo 1, né? A gente tem que estar muito firmado em Cristo. Então vamos tentar entender o que é isso de Cristo. Cristo, bem, o que Paulo diz que Cristo é, na verdade. Cristo é humano e Cristo é divino. Isso é importante que eu e você entendamos. Por que Cristo precisava ser humano? Por que Cristo precisava ser divino? Na verdade, a gente podia usar a palavra Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra ungido, a palavra Messias. Cristo é igual, vou colocar aqui, Cristo é igual a Messias. É igual a ungido. Ora, se Cristo é igual a ungido, se Cristo é igual a Messias, Cristo é um título. Por isso a gente fala Jesus Cristo. E por isso que Paulo às vezes fala Cristo Jesus. Bem, deixa eu tentar explicar isso para você melhor. Por que Jesus tinha que ser humano e também ao mesmo tempo divino? Porque dentro do raciocínio da lei judaica, nós conseguíamos, pelos judeus, pelo raciocínio judaico, nós não conseguimos alcançar a plena salvação. Nós pecamos, nós erramos, nós cometemos pecado. Então, como é que funcionava isso? Bem, na lei funcionava assim: eu pequei, se eu peco, entra no meu lugar um cordeiro, é sacrificado no meu lugar. E a pessoa que cometeu o pecado, no caso fui eu coloco a mão, ou o sacerdote vai colocar a mão sobre o cordeiro aqui, como que transferindo aquela culpa para o cordeiro. O cordeiro, então, é imolado, é sacrificado. Para quê? Para que eu tenha... Então, o cordeiro é sacrificado para que a minha culpa seja paga. Mas o que acontece comigo aqui? Porque eu valho mais do que um cordeiro. Então, depois que esse cordeiro é sacrificado, eu cometo outro pecado, eu cometo outro engano, eu cometo outra falha. E eu tenho que sacrificar outro cordeiro. E eu tenho que oferecer outro sacrifício. Então, como é que eu consigo equilibrar essa balança? Porque um cordeiro vale muito menos do que um ser humano. Só tinha um jeito disso aqui ser resolvido. Um outro ser humano pagar no meu lugar. Porque na hora que não é mais um cordeiro, mas é um ser humano, este ser humano tem o mesmo valor que eu. Ora, se ele é igual a mim, é humano, aqui somos humanos, ele carrega o pecado. Tinha que ser alguém humano e também divino. Por que humano e divino? Bem, porque só um ser divino não tem pecado. Ora, se um ser divino não tem pecado, como é que ele vai se transformar humano? Pelo milagre da encarnação. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus era totalmente humano, totalmente divino. Então Jesus carregou como humano e como Deus a culpa de todos nós
naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías. E pelos seus sacrifícios nós somos sarados. Então tinha que ser humano e tinha que ser divino. É o que Paulo vai falar aqui em Colossenses. Em Cristo, Marília vai ler, vocês vão ouvir, ele vai dizer que nele habita toda a plenitude da liberdade, no seu corpo físico. Então era um embate. Isso aqui, na teologia, vou falar um palavrão aqui para vocês, hein? Na teologia, a gente acha que isso é realmente um mistério, porque houve uns hereges que achavam que Jesus era só divino. É um ser espiritual. Não era apenas isso. Aí tinha outra heresia que achava que Jesus era apenas humano. É um sábio, um intelectual. Você já deve ouvir. Todo mundo ouve e fala bem de Jesus. Não, Jesus era tanto humano quanto divino. O palavrão que eu ia falar era união hipostática. É isso que eu estou falando para você. O que é união hipostática? É a reunião de um humano e do divino numa única pessoa. E a única pessoa que uniu Deus ao homem foi Jesus, se tornando gente. Vamos ouvir versículo 9 do capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vejam que em Cristo habita corporalmente, ou seja, com todas as limitações humanas, toda a plenitude da divindade. Em Cristo. Por que a gente pode dizer que Cristo era humano? Porque ele sentia fome, porque ele sentia dor, porque ele chorava. E por que a gente pode dizer que ele é divino? Porque ele nos redimiu com o seu sangue, porque ele faz a tempestade se acalmar, porque Jesus vai dizer, perdoados são os seus pecados, só quem pode perdoar pecados é Deus. Então é muito interessante nós entendermos que Paulo, ao orientar aquela igreja de Colossos, ele estava afirmando a nossa fé e a doutrina que nós temos de um Cristo encarnado, de um Cristo ressuscitado e de um Cristo vitorioso e ressurreto. Ele vai dizer também, vai fazer a comparação entre a vida cristã e o batismo. Eu gosto dessa expressão. Lá no capítulo 2, versículos 11 a 15, ele vai dizer que este é o movimento do batismo, né? A gente morre para o mundo e a gente volta a viver para Deus. É muito interessante como Paulo vai desenvolver isso. Ouçamos o que a Marília vai ler. Qual versículo? De 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo-se despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vejam isso aqui. O que Paulo está dizendo é que antes o pacto era a circuncisão. Era um corte na carne. O pacto dos filhos de Abraão era a circuncisão. Mas o pacto dos que seguem a Cristo, dos cristãos, é o batismo. E o que significa o batismo? É que não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque a condenação que nós tínhamos, o escrito de dívida, Jesus pendurou no madeiro, na cruz, e fala, tá aqui, ó, você quer cobrar? Tá aqui, tá pago. Eu paguei. É isso que Paulo está dizendo. Que Jesus fala, eu paguei
a sua dívida. Isso aqui é muito interessante. Você deve ter amigos, e de todos os tipos, né? Mas quase todo mundo tem um amigo metido a esperto, um amigo meio caloteiro, não é? Você gosta do cara, o cara é gente boa, o cara é bacana, o cara é bom de relacionamento, mas na hora de pagar o cara foge, o cara se esquiva, o cara arruma 1000 desculpas para não coçar o bolso. Eu não sei, eu já tive amigo assim, que eu gostava demais do cara, e eu até relevava algumas coisas, mas já tinha até intimidade para falar, pô, você é um caloteiro, você é um cara de pau, e o cara ria e continuava dando seus pulos. Mas é muito curioso você pensar na escrita de dívida e fazer um paralelo a esse seu amigo, que você está pensando nele aí agora. Deus sabe que você já está pensando no cidadão. Eu espero que você não seja seu amigo caloteiro, mas você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é porque todos nós estamos devendo. E o pior, não temos como pagar. Mas nós não temos um amigo caloteiro. A gente tem um amigo que é um cara com dono, que é dono de tudo, que é dono do restaurante e que fala, deixa por minha conta que hoje eu pago. E Jesus falou isso com a dívida que nós tínhamos de relacionamento com Deus. Ele disse, eu pago. E não falou hoje, eu pago sempre, para sempre, a sua dívida está paga. Não adianta você querer dar uma volta, porque você vai ter que pagar a conta. Mas se Jesus estiver com você, a dívida já está paga. Ele tem os recursos e ele pagou a dívida com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos ouvir o versículo 22, que vai falar que tudo vai terminar em Cristo. Tudo vai mostrar que Cristo é maior do que tudo. A Marília vai ler do 22 e também 3:1. Você vai entender que tudo vai ser firmado e centralizado em Cristo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Muito bem, então você vai começar a enxergar a parte prática. Bem, qual é a parte prática? A parte prática é a parte mais difícil da carta aos Colossenses. Eu vou pedir a Marília para ler os versículos 3 e 4, ele vai dizer, vocês já morreram, e agora vocês vão se despir, tirar o velho, e precisam fazer morrer as coisas velhas, e a gente precisa se revestir das coisas novas. A gente precisa ser revestido novo. Mas primeiro vamos ver, nós já morremos. 3 e 4, Marília, por favor. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ok, agora Paulo vai dizer, façam morrer. Veja versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Pode continuar ali. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Muito bem, mas Paulo não olha, essa é a parte prática, gente. Paulo estava dizendo, ele já desenvolveu todo o raciocínio, que Cristo é o cabeça, que Cristo é em nós, é a esperança da glória, que Cristo já morreu e quando fomos batizados, morremos, fizemos o simbologismo, a simbologia lá de nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então nós já morremos, então a gente precisa continuar
a fazer morrer essa natureza humana que persegue a gente. Mas ele vai dizer, vocês precisam também se revestir do novo. Aqui eu botei um cabide. Vamos ver, revestir, vocês precisam se revestir do novo, do 10 a 14, Marília. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso sozinho? Não tem como fazer sozinho. Só tem um jeito de fazer isso daqui. Veja versículos 15 e 16. Como é que isso vai funcionar em nós? Vendo os versículos 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tem duas formas de nós desenvolvermos isso. A palavra de Deus tem que morar em nós. Ora, se Cristo mora em nós e a palavra é de Deus, então nós temos que desenvolver o conhecimento da palavra de Deus. E a consequência disso é o louvor. Olha que coisa interessante que Paulo vai desenvolver. Nós vamos morrer com Cristo na cruz, mas a vida que nós vivemos em Cristo é fazer morrer a cada dia, a cada passo, a cada decisão que tomamos, a fazer morrer a nossa natureza humana, que é corrompida. Mas como que a gente vai conseguir isso? Só se a palavra de Deus habitar em nós e nos corrigir e nos acertar o passo, nos guiar pelos caminhos que nós precisamos percorrer. E a gente vai se revestir do novo. É um ciclo. E à medida que isso dá a consciência a gente de que a gente precisa de Deus e precisa do Senhor, isso vai nos aperfeiçoando. Veja agora versículo 4, 2, porque não termina aqui. Habite a palavra em vocês, louvem de coração. E ele vai dizer, vocês precisam também se dedicar à oração. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Lê também, por favor, Marília, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, vejam, como é que eu vou desenvolver isso? Deixando que a palavra habite em mim, por isso eu estudo a Bíblia, por isso escola bíblica dominical, porque não é só no domingo, mas é no domingo que nos encontramos para compartilharmos o que estudamos durante a semana. Eu preciso louvar a Deus, não apenas cantando, mas louvar a Deus com o exercício da minha vida. Eu preciso orar e preciso encontrar sabedoria. É muito interessante porque quando estava preparando a lição, me lembrei muito mesmo daquele versículo lá do livro de Salmos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos coração sábio. Então veja que a gente vai desenvolvendo a Cristo em nós. É um relacionamento em que eu vou fazer morrer o velho homem e deixar o Espírito trabalhar em mim para que o novo homem brote e surja daí. Agora, é fácil você entender o que Paulo vai desenvolver no final do capítulo 3 e também no capítulo 4. O que ele vai dizer? Ele vai mostrar como era a sociedade daquela época. Como é que eles estavam se envolvendo com misticismos, com aquela ideia dualista de separar o mundo material do mundo espiritual.
Eles estavam misturando valores judaicos com valores cristãos. E eles estavam tornando o evangelho alguma coisa mágica. E Paulo não. Paulo vai dar a eles alguma coisa muito prática. Cristo em vocês. Se a gente quiser resolver os problemas de nossa sociedade, se a gente quiser resolver os problemas de nossa igreja, a gente tem que começar a entender que a solução está numa nova criatura, porque nós somos corrompidos. A criatura humana é corrompida. Como falei no começo, onde tem gente, tem problema. Mas onde tem gente transformada, os problemas podem ser mudados. Não a partir de forças bélicas, mas através da força do amor. É por isso que ele vai falar dos relacionamentos. Vai falar dos relacionamentos dentro de casa. Que o homem tem que amar a mulher tem que respeitar o homem. E é bom que a gente entenda o contexto do Império Romano. O homem era o grande patriarca e era o mentor. Então ele podia fazer o que ele quisesse com a mulher, com os subordinados, com os filhos. Eles eram todos maltratados por esse homem. Então Paulo vai dizer que não é assim. Quando nós temos a Cristo no coração, nós entendemos que tanto o homem quanto a mulher precisam ser valorizados. Que tanto o escravo quanto a pessoa que não é escravizada também precisa ser valorizada. Como ser humano, criados à imagem de Deus. Tanto que ele vai dizer, não há escravo, não há servo, não há livre, não há nem diferença nenhuma entre as pessoas. E Paulo vai concluir o livro chegando ao ápice dessa parte prática. Sabem, pode abrir lá no capítulo 4, Marília. Você vai ver que Tíquico é a pessoa que vai levar a carta. Vai levar essa carta para os crentes lá de Colossos. E é muito curioso que ele vai falar de Tíquico e de outro personagem. Este personagem é o foco da prática, que é Onésimo. Quem é Onésimo? É o escravo fugitivo de Filemon, que é a carta, outra carta que ele vai escrever na prisão. E ele vai dizer de Onésimo que ele precisa ser aceito e respeitado pelos outros. Por que aceito e respeitado? Porque é um escravo fujão? Não. Porque Cristo está morando dentro de Onésimo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Cristo vai apresentar para nós uma nova proposta de sociedade a partir de nós mesmos. Leia, por favor, Marília. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Vejam, o que Paulo está dizendo é que Onésimo precisa ser aceito como um dos irmãos. E esta é a grande dificuldade dessa carta, viu? Quero dizer para você. A grande dificuldade de preparar essa lição não foi descobrir o que aconteceu na igreja de Colossenses. Não foi estudar sobre união hipostática, que é um estudo muito legal, que eu gostei muito de fazer na época do seminário. Grande dificuldade dessa carta é entender que Paulo está querendo dizer para mim que meus relacionamentos só vão funcionar se Cristo estiver em mim, porque o meu velho homem é intragável, porque o velho homem quer briga, que o velho homem não consegue
resolver os seus problemas. Então, este é o grande mistério do relacionamento da igreja. A igreja só resolve seus problemas se Cristo estiver no centro dela. Se Cristo estiver não no centro do templo, mas no centro da vida de cada um dos irmãos. Aí a gente vai poder fazer como Paulo. Dizer para Filemão aceitar Onésimo. E dizer diante de todos que ele aceita João Marcos, que ele havia rejeitado lá no livro de Atos, como um menino fujão, aceita João Marcos como fiel companheiro de lutas, fiel servidor de Deus. Esse é o grande desafio nosso. Não é apenas teorizarmos sobre o livro de Colossos, mas é transformar o livro de Colossos no referência para a nossa vida. A gente tem que lembrar que nele estão escondidos todos os mistérios, toda a sabedoria, toda a ciência. Nele quem? Em Cristo. E é esse Cristo que estava no princípio, na criação, que é a exata expressão de Deus Pai, é esse que habita em mim e que precisa, com o seu poder, corrigir minhas falhas, meus buracos existenciais, meus defeitos. Que Deus te abençoe e que neste final de ano você pense sempre nisso, que Cristo veio se revelar a nós e veio fazer de nós sua habitação. Que a palavra de Deus esteja em nós todos os dias, até a volta do Senhor. Amém.